A gente continua aqui no estudo do Apocalipse, verso a verso, e neste aqui a gente vai iniciar na igreja de Éfeso, a primeira igreja. A gente vai mostrar aqui o que acontece na Bíblia, não só no Apocalipse, mas mostrando que a Bíblia tem um jogo imenso de palavras, e aqui na primeira igreja, Éfeso, na segunda igreja também, Esmirna, na verdade, por todo o Apocalipse. A gente vai fazer uma comparação e mostrar aqui temas que estão ligados ao julgamento em relação à primeira igreja, em relação à segunda igreja também. Veja só, a gente está aqui no Apocalipse 2, antes disso, vamos ver aqui esses slides. As 7 igrejas já tenho mostrado bastante sobre isso, a ligação da palavra 7. Várias palavras aqui no hebraico que estão ligadas a essa raiz do número 7, ou até a palavra 7 mesmo, como sábado, remover, cessar, descanso, aqui a palavra 7, que é a mesma palavra de fartar, saciar. Está muito ligado às festas de Israel e aqui também no Apocalipse, né? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Mas antes disso, a gente mostra aqui também as 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram situadas em lugares comerciais, na verdade ainda são lugares ali na Europa, Turquia, e Paulo e os apóstolos levaram o verdadeiro comércio, que era Jesus. Paulo e os apóstolos levaram o verdadeiro comércio ali para aquela área, a preciosa mercadoria. Então realmente são temas do Apocalipse e dessas 7 igrejas também. Temas também como idolatria são temas que a gente vê nessas igrejas. Importante dizer que João, o apóstolo João, o discípulo, foi membro, participou ali da igreja de Éfeso, do meio para o final de sua vida, de acordo com a tradição, e diria que essas 7 igrejas se aplicam em todas as épocas, não necessariamente cronologicamente, mas a gente vê alguns detalhes, literalmente, onde Éfeso, a primeira igreja, poderia estar ligada realmente à igreja ali do primeiro século. A gente não vê essas 7 igrejas como apenas sendo igrejas cronologicamente, como Éfeso, a primeira igreja do primeiro século, Esmirna, a segunda, da tribulação, mas também se encaixa porque Éfeso, a primeira igreja, logo em seguida haveria assim, uma perseguição grande na igreja, que se encaixa bem em Esmirna, e por aí vai. Se encaixa dessa forma, se a gente vê, mas realmente essas 7 igrejas se aplicam a todas as épocas também. E interessante aqui, como eu vou mostrar, Éfeso, a igreja do primeiro século, se a gente olhar dessa forma. Tem a questão do primeiro amor e várias coisas ligadas ao número 1, ligado ao número 2 também, com Esmirna, a própria Éfeso. A gente vai ver aqui coisas interessantes que eu vou mostrar. Laodiceia é a última igreja e fala que Jesus está às portas. Então se encaixa de uma certa forma, mas como falei, não necessariamente é a única forma, é a forma correta, porque na verdade a igreja de Éfeso, a primeira, se encaixa nos dias de hoje também, assim como todas as 7. E aqui as áreas onde essas igrejas estavam situadas, ali na Turquia, Europa. E eu queria mostrar realmente essa estrutura aqui no livro do Apocalipse, dos capítulos 1 a 22, a gente vê, especialmente aplicando aqui para Éfeso e Esmirna, esse tema de primeiro, último, esse tema de também primeiro e segundo, em número 2. Então, é muito importante essa estrutura aqui do Apocalipse, onde a gente vê dos capítulos 1 a 3, são comentários. E o que a gente vê, entre outras coisas? A gente vê o tema de primeiro e último, Jesus, aquele que vem remover o estado de idolatria da igreja, das pessoas, nosso. O Alfa e o Ômega, a primeira e última letras do alfabeto grego. Tem também o Aleph Tav, do hebraico, que vem lá do livro de Isaías, removendo a idolatria, removendo a morte, trazendo a vida. E aqui fala em Éfeso o primeiro amor,
essas igrejas, vai falar Éfeso e Esmirna, primeira e segunda, falar de primeiras obras, vai falar de segunda morte, interessante, veja só os temas primeiro e segundo. Nos capítulos 4 a 14, a gente vê os selos e as trombetas, uma espécie de primeiro julgamento, selando ali a noiva, os fiéis, e a gente vê esse tema de dois também, 1 e 2, dois grupos também. A gente vê os 144 mil e vê a grande multidão. A gente vê a terça parte queimada. Se a gente pega a terça parte queimada ali de acordo com o livro de Zacarias, na verdade a terça parte é um terço, né? Número 1. E a segunda parte ali que seria ali morta, vamos dizer assim, no livro de Zacarias, cortada, a palavra até forte ali. Então tem uma parte e a segunda parte, realmente dois grupos, vamos dizer assim. A gente vê as duas testemunhas, a gente vê a questão da mulher e do dragão, a gente vê os 144 mil ali contra a besta, a gente vê os 3 tempos, né, que é metade de uma semana, na verdade uma semana dividida em duas. A gente vê os 1260 dias, que na verdade se a gente pegar em 30 dias, ali é realmente a metade de uma semana. Então tem os 42 meses também, tudo ligado ao livro de Daniel. E você vê esse tema de divisão, né, 2. Então esses capítulos 4 a 14 realmente é uma escolha ali dos fiéis da noiva, que vai culminar nos capítulos 14 a 19. A gente vê os 144 mil ali no trono de Deus, né, que fala do que primogenitura dos 144 mil, né, os primeiros, os fiéis, porque a gente vai ver que eles recebem o nome de Deus, eles são filhos, eles foram comprados, é tema de sacerdócio, sacerdotes ali. No livro de Números a gente sabe que eles foram trocados pelos primogênitos. Então, os primogênitos recebem dobrado, então há sempre esse tema de primeiro e segundo. Essa questão das bem-aventuranças, vou falar um pouco aqui, né, realmente é o primeiro estágio, é o colheu, plantou aqui, bem-aventurados aqueles, né, que vão no segundo estágio, aqui, que é justamente aqui no Apocalipse, receber o seu galardão. E Jesus o ladrão, por que Jesus ali aparece como ladrão? Porque Jesus também se chama de ladrão. Há uma questão ali no livro de Êxodo bastante ligada às bem-aventuranças em Mateus no capítulo 5. Vou falar um pouquinho sobre isso, não em detalhes, mas a questão de retornar dobrado 2. Né? A pessoa não foi fiel, vai receber também de volta aquilo que plantou. Isso nas taças, que eu chamo aqui o segundo julgamento, na verdade um julgamento severo, uma correção forte da Igreja das Nações. E ao final do capítulo 19 até o capítulo 22, a gente vê essa questão de primeira ressurreição, segunda morte, primeiro e último. Veja só, sempre 2 estágios, primeiro e último. As primeiras coisas passaram, tudo ali voltando ao livro de Isaías também. Novas coisas são feitas. Então, primeiro estágio, segundo, bem-aventurado, né? Essa questão de também plantar e colher o primeiro estágio, o segundo. Então é muito interessante a gente olhar dessa forma. Vou voltar aqui no slide 2 dessa mesma página aqui ao final. Antes, o que eu queria mostrar, se eu selecionar aqui, que a gente vê na igreja de Éfeso e Esmirna, primeira e a segunda. Esse tema de primeiro ou algo elevado e segunda também. Veja só, Éfeso, a primeira igreja, que fala também do primeiro amor aqui. Aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Destra lugar realmente de poder, de honra, ali do lado direito. As ovelhas vão ficar, né, um lugar dos primeiros ali. Veja só, apóstolos, que Paulo em uma das suas cartas cita os apóstolos ali em primeiro lugar, né, e aquela igreja ali estava pondo à prova aqueles que estavam ali se elevando a apóstolos e na verdade não eram. A questão do primeiro amor, uma advertência para aquela igreja, né, pratica as primeiras obras. Veja só esse tema de primeiro constantemente na igreja de Éfeso. Os nicolaítas, né, uma seita que tem muita relação com 2 coisas, uma a idolatria e outra a questão de se elevar acima dos outros.
de árvore da vida, que volta ali no início, ali o primeiro estágio de tudo. E a gente vai para a igreja de Esmirna, que fala a segunda igreja, a igreja da tribulação, ali da morte, no bom sentido ou no mal, e fala que justamente os dois estágios, Jesus o primeiro e último, morto e reviveu, realmente a igreja da tribulação, mas que a morte vai dando lugar à vida, se a gente der a nossa vida por Cristo, mesmo que a gente morra, a gente vai viver. Veja só os temas aqui: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E sempre dois estágios, né? Você morre para receber a vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz. O que vencer, aqueles que estão nesse estágio ali com Cristo, de serem os primeiros ali com Cristo, não receberão o dano da segunda morte. Veja só, muito esse tema de primeiro e segundo. Vou mostrar como isso se aplica ao livro do Apocalipse. É muito importante a gente ir em outras partes aqui do Apocalipse. E com isso eu vou aqui no capítulo 14. Desculpa que está passando rápido. A gente vai mostrar justamente esses temas interligados. Aqui no capítulo 14 a gente mostra justamente a escolha dos 144 mil. Lembra daquele slide também? A gente passou pela seção ali onde os 144 mil são escolhidos, os fiéis. E aqui a gente vê claramente aqueles que têm o nome do Pai. Os 144 mil são... Fala de primogenitura, serem os primeiros, né? Porque eles têm o nome do Pai. São realmente filhos. Foram comprados como sacerdotes ali, que também foram trocados pelos primogênitos. Então realmente essa compra, que é primícias aqui também, veja só, são primeiros, sistema de primeiro. A gente vê o fogo e enxofre, a gente vai ver lá no final do Apocalipse a ligação aqui com esse capítulo 14. As bem-aventuranças iniciam aqui. E eu vou pular aqui para o capítulo 16. Veja só, no capítulo 16 a gente vê o julgamento aqui das taças. E veja só esse tema de 2. Porque realmente uma ação causou uma reação. Realmente o que plantou vai colher. Isso no mau sentido. Realmente aqueles que foram infiéis, né? Que a simbologia de derramar o sangue dos santos e dos profetas, né? E vão aqui beber sangue. Realmente o sangue, beber sangue está ligado realmente no mau sentido ao desobedecer realmente a obra de Deus, realmente derramar o sangue dos profetas, que no Antigo Testamento era literal, hoje em dia não é mais literal. E realmente se derrama o sangue quando não é fiel, quando realmente a profecia é morta em nossas vidas, quando realmente a igreja segue tradições e coisas do tipo, onde Jesus realmente... aquele que morreu, literalmente, muitos dos profetas ali. Então acaba Jesus e os profetas, como eram mortos literalmente no passado, hoje a morte é de outra forma, onde a profecia morre, onde a infidelidade, a igreja seguindo tradições acaba abafando Cristo e a profecia, os profetas. Então aqui esses vão sofrer o quê? A religião em si, as nações também, né, vão beber o sangue. Veja só, no estágio 1 a infidelidade, no estágio 2 Deus vai trazer a mesma coisa. Isso tudo é baseado na lei de Moisés, e a gente vai ver isso. Jesus também, como ladrão, fala disso, da lei de Moisés. Se a gente for ali nos capítulos de Êxodo 21 a 23, mais ou menos por ali, a gente vai ver todas essas leis. Então a gente vai ver a parte profética dessas leis sendo aplicadas aqui no julgamento. E a gente vai pulando, veja só, venham como ladrão. Realmente é o cumprimento da vinda de Cristo. Veja só, ele vai vir inclusive com a sua igreja aqui nesse momento, e vai realmente, esses que estão ali no trono de Deus, os fiéis realmente, vão participar desse julgamento, acredito eu. Acho que a Bíblia mostra isso claramente. E esses realmente primogênitos vão participar realmente com Cristo do julgamento das nações e também dos infiéis que ficaram. A gente pula aqui, as taças vão sendo derramadas,
A igreja, realmente, nós fiéis, esperamos estar realmente ali na presença de Deus, no trono de Deus. E aqui no capítulo 18 continua as taças. E veja só esse tema de 2 novamente. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Veja só, o estágio, a infidelidade vai trazer esse julgamento. Retribui-lhe em dobro. Veja só, justamente as leis ali em Êxodo, capítulos, principalmente ali 21, 23, Moisés ali no Monte Sinai. Veja só, tem muita ligação com os tempos de hoje, Moisés no monte, né, ali, a experiência dele nas nuvens, e é essa experiência que a gente tem que ter já desde agora para realmente estar nas nuvens com Cristo e não ver a chegada dele como um ladrão em nossas vidas. Retribui em dobro, porque era toma lá da cá. Essa questão de retribuir em dobro está realmente ali nas leis de Êxodo 21 a 23, ali fala da lei do ladrão, é por isso que Jesus se chama de ladrão, porque ele está apontando, se a gente for nesses versos da Bíblia onde ele fala isso, realmente ele está apontando para ali, para o Antigo Testamento, onde as leis agora vão ser aplicadas de uma forma profética na vida da igreja. Olha só, retribui em dobro conforme as suas obras, é conforme, né, essa questão do 2, né, o que a infidelidade vai gerar esse julgamento. Dá-lhe a ela em dobro, né. Essa questão de queimada no fogo, vou mostrar essa ligação com o final do livro do Apocalipse. A gente pula aqui no capítulo 19, as bem-aventuranças, e sempre essa ligação em Mateus 5. Vou falar um pouquinho disso no final, porque bem-aventurados realmente fala desse primeiro e segundo estágio, como até já comentei. Como até já comentei, primeiro e segundo estágio, a bem-aventurança, todo aquele capítulo 5 de Mateus fala sobre isso. As leis ali, toma lá da cá, né? Olho por olho, dente por dente. Várias ligações com o primeiro e segundo aqui no Apocalipse 20, né? A segunda morte ali que fala na segunda igreja de Esmirna. Veja só, existe a primeira ressurreição dos fiéis, aqueles que colocaram Deus, Jesus. Aqueles que colocaram Deus, Jesus em primeiro lugar, vão participar dessa primeira ressurreição. Veja só que tudo isso aponta ali para o Apocalipse a partir do capítulo 14, está ali no trono de Deus, sermos o primogênito, né? Como ali os 144, os fiéis. E antes da escolha dos primogênitos, a gente viu ali em trombetas e nos selos, onde há realmente a escolha da noiva, e há sempre esse tema de divisão. É muito interessante a gente olhar dessa forma, e a gente vai ver claramente que a Bíblia vai mostrando esses tópicos, essa divisão, até chegar realmente na primogenitura dos 144 mil, e aqueles que ficaram ali é o segundo, vão receber de volta e dobrado. O dobrado no hebraico, na verdade, é receber de volta. São todos temas ali do Antigo Testamento, o livro de Jeremias. Veja, o Apocalipse é muito ligado à história, né, do Antigo Testamento. Israel e Judá ali passaram por julgamentos. A igreja passa, infelizmente, pelos mesmos julgamentos, porque a igreja vai passando por uma infidelidade bastante similar e a lei agora vai sendo aplicada profeticamente. Então, veja só, a primeira ressurreição, a segunda morte, veja só, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Onde a gente vê tudo isso? Vê, quando a gente volta ali para Apocalipse capítulo 14, é realmente uma interligação do texto. Essa interligação do texto aqui, do Apocalipse 20, o final do Apocalipse, voltando ali às trombetas também, as taças, porque o julgamento que se fala aqui volta para lá. Realmente há uma ligação muito forte. Veja só o fogo e enxofre, eu não queria nem falar muito aqui, mas há uma ligação do texto, né? É um comentário, eu diria assim, né? O final do Apocalipse voltando para o meio ali, as trombetas e as taças. Isso é muito comum na Bíblia, de não seguir uma sequência cronológica, né? Então é muito importante mostrar isso. Eu queria sempre fazer vídeos assim mostrando isso, porque é importante ter isso em mente. A Bíblia, o conceito hebraico, muitas vezes ele não segue uma cronologia. A gente pegar vários livros da Bíblia, bem claro, como o livro de Números, por exemplo, não segue uma sequência cronológica. Então, eles dividiam muitas vezes por temas, e assim que a gente vê também o livro do Apocalipse. Há o comentário no início, né? Comentário no início, nos capítulos iniciais, e a gente vê em seguida muita ação que não necessariamente segue uma cronologia também, né? Muitas vezes a gente vê uma cronologia dos selos, mas
coisas que se aplicam a todas as épocas, inclusive, e ao final do Apocalipse a gente vê comentários que nos levam, o texto nos ligam ao meio, à ação ali no livro do Apocalipse. E a gente vê aqui, os mortos aqui, veja só, vão ser julgados os infiéis pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo, de acordo, essa palavra de acordo, realmente na palavra 2, mas há uma ligação com o 2, de acordo com as suas obras, realmente tudo voltando ali para a lei. E isso aqui realmente, como eu falei, volta tudo ali para as taças principalmente, as trombetas também, mas há realmente essa ligação. Se a gente pensar que são essas ideias, esse Apocalipse aqui no capítulo 20, não tem detalhes sobre o que está sendo falado aqui, mas na verdade tem, porque isso nos leva de volta ali para as taças e também para as trombetas. Isso tudo nos leva de volta às taças e trombetas que trazem o cumprimento do que está sendo comentado aqui. E no Apocalipse 21, veja só a segunda morte também, mais uma vez falando. Então, é muito importante ter isso em mente. Veja só, e liga também lá com o comentário no início da igreja de Esmirna, a segunda igreja que fala da segunda morte também. Então, no Apocalipse 21, a gente vê o novo céu, nova terra, cumprimento ali de Isaías, Jesus ali o primeiro e o último, Deus ali no livro de Isaías como primeiro e último, trazendo o estado de idolatria do povo a um novo estágio. E aqui a gente vê esse estágio, esse cumprimento. Veja só, o primeiro céu, a primeira terra já passaram. Veja só, sistemas de primeiro e segundo, primeiro e último também. As primeiras coisas se passaram, faço coisas novas. Sou o Alfa e o Ômega. Esse é o trabalho do Alfa e Ômega, do Aleph e o Tav, fazer esse trabalho em nós, princípio e fim. Quem vencer, veja só, os primeiros que colocaram Cristo acima de tudo, veja só, será meu filho. Volta ali Apocalipse 14, que tem o nome, os 144 mil, os primogênitos. O lago que arde com fogo e enxofre, veja só, uma forte ligação, voltando ali textual, também com as taças, segunda morte, ligação textual também com o julgamento que vai sobre aqueles que foram infiéis. Então, não queria explicar muito em detalhes aqui. A gente vai falar sobre esses detalhes à medida que a gente vai chegando aqui ao final do Apocalipse, o que não é o caso ainda agora. E eu volto aqui lá para o início, e aqui no início eu volto para o slide, e aqui no slide eu volto para a página 2, esse slide. Então depois farei um estudo mais completo, mostrarei o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, onde tem esse tema de plantar e colher, porque realmente a lei, como era, o olho por olho, Jesus nos fala para que a gente não haja dessa forma, porque realmente não devemos agir dessa forma, trazer a justiça por conta nossa, porque Deus, Jesus, são aqueles que vão realmente trazer isso. Não cabe a nós, a nossa herança é eterna, nosso galardão é celestial, o olho por olho mais, como Jesus ali falou, um toma lá da cá, na verdade agora o galardão vem de Deus, então deixa Deus operar realmente, é uma aplicação profética da lei. Olho por olho, dente por dente, realmente ali Moisés no Monte Sinai, é uma visão profética dos dias da igreja também. Ali era o primeiro Pentecostes, de acordo até como os judeus comemoram. Então, tudo ali ligado aos dias de hoje. Jesus no monte, Moisés ali no monte, idolatria lá embaixo. Devemos estar ali como Moisés lá na frente. A gente bate na face, a gente dá outra. A gente vai falar muito sobre isso. As leis ali na montanha, leis da restituição dobrada, tudo ali no Êxodo. Moisés ali na montanha, as leis do ladrão, muito lindo, realmente, isso tudo aplicando aqui ao livro do Apocalipse, e a gente vai falar mais sobre isso, não é tema de agora, e quando chegar mais ali nas taças a gente vai falar sobre esse tema. A gente continua nesse estudo verso a verso do livro do Apocalipse.